É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente continua aqui nas nossas pataquadas, hoje com a presença desses dois ilustres telespectadores que vieram nos visitar aqui em loco. A pequena Duda, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Que nem o Eduardo Pires também, né? E a Aline. E a Aline Pires, a filha deles. Maria Eduarda. E o Rafa, filho do Marcelo. Tu quando é que vai trazer teu filho? Pois é, vou trazer. Quantos... Ele está na mesma idade do Rafa. Está na mesma idade? 5 anos, né? Na mesma idade. A gente precisa fazer uma sacada sobre as crianças. Se eu contar para vocês que a Karina pode trazer um neto, vocês acreditam? Não é o neto, é os netos. Pois é, vocês acreditam? Nossa. Achei que não era nem mãe ainda. Não, eu tenho um netinho de... Vai fazer 2 agora. Um de 6 Mas começou e uma cedo, menininha por de isso. 9. Hã? Começou cedo. Não sei. Tá escondendo bem o jogo, então, Karina Moraes. Seja bem. Tá escondendo bem o Só um jogo. pequeno complemento da sessão anterior. O nosso telespectador, o Mendes, né? José Mendes, né? O Mendes, né? Isso. Ele falou em grupos pequenos, talvez no sentido, eu estou tentando interpretar, tentar entender o que ele está pensando, mas talvez no sentido de criar grupos pequenos para criar projetos, né? Nesse sentido de se reunir para montar projetos para a cidade. Uhum. Eu acho válido, com certeza, só eu acho que a gente tem que ter 2 cuidados. Se a gente começa a criar muitos grupos pequenos, acaba ficando, de repente, com metas divergentes, né? Então tem que ter algumas metas em comum. E a gente já tem gente para fazer isso, que são os secretários municipais, as equipes municipais, os vereadores, os assessores de vereadores. Então é desses que a gente espera que surjam também projetos para a cidade e que não estamos vendo acontecer da maneira que a gente quer. No oferecimento Central de Alarmes, Mercator, Feira de Eventos, vem aí a Geronto Fer, Brown Móveis, Sebratel, Luc Fer, está no ar a nossa estação Hamburgo. A gente estava discutindo no primeiro bloco um pouco sobre a participação das pessoas dentro das oportunidades dos âmbitos que a gente tem, da sociedade civil organizada. O que a gente não tem muita certeza é como fazer essa integração maior entre as pontes, né? O que estava pensando enquanto o Marcelo falava e provocavam vocês no intervalo aqui, nenhum de vocês lembra da UAC, certo? Eu me considero um bom conhecedor de acrônimos, mas o AC eu não sei o que é. É a União das Associações Comunitárias. Certo. Sim. Tu lembra disso, Evandro? Sim. Novo Hamburgo, nos anos 80 e até meios dos anos 90, tinha essa entidade, ficava ali no prédio onde é a CEMEC 2, onde a gente vai ter agora a Casa das Artes, em breve. Nós tínhamos ali essa entidade que congregava, que absorvia nesse guarda-chuva, eu não vou ter certeza, mas tranquilamente 110, 120 comunidades, entidades comunitárias da nossa cidade. Todos os nossos tantos bairros e mais várias pequenas entidades, tipo da Vila Iguaçu, da Vila Mendes, da Vila de lugares que não são exatamente bairros, mas que tinham sua associação lá. Eu vi, eu não sei se foi hoje que foi ao ar no Balanço Geral, um movimento, por exemplo, Do bairro Primavera. de uma das poucas associações comunitárias que nós temos ainda. Claro que se a gente for puxar lá, e espero que meus amigos do PMDB estejam me ouvindo para não me deixar mentir sozinho, eles vão entender o que eu estou falando. É claro que aquilo era um grande aparelho também, político, partidário, de vários da situação. O PMDB governou todos os anos 80 aqui na nossa cidade, e também de outros grupos que tentavam se infiltrar. Me lembro que o PDT tinha algumas entidades e tal. Já viviam muito isso de uma forma mais ou menos organizada, mais ou menos romântica, mais ou menos ideologizada ou não. Mas, de fato, havia uma evolução muito grande na cidade por conta desses aparelhos, né? Tu falando isso, Rodrigo, eu me lembrei, agora eu consegui puxar a UAC, porque nós tínhamos a União do Estudante. Isso, que era no mesmo prédio. E eu fazia parte da União dos Estudantes em 88, 89 e 90. Dava medo de pisar e afundar ali, né? Era bem complicado. Foi na época que a União dos Estudantes queria o prédio do Grande Gala para fazer a Casa do Estudante, e que daí foi cedido para os moradores do Grande Gala. Aí eu tive a honra de, em 93, pegar a chave da União dos Estudantes de Novo Hamburgo, que é hoje o prédio que está lá na Gomes Portinho. Não sei que fim levou a União dos Estudantes, mas eu me lembro agora eu me lembrei, recordei das UACs e realmente...
aquilo funcionava de alguma No maneira. Primavera, hoje, esse movimento que foi realizado por eles lá chamou atenção para esse espaço público que pertence ao governo federal, que é a beira da rodovia BR-116, que está no nosso viaduto Ayrton Senna, né? Viaduto principal, que fica sendo da cidade ao bairro Primavera, e ali um grande abandono, né? Agora, aquele monte de lixo que tem debaixo da passarela, debaixo das coisas na volta, aquilo ali não é culpa da prefeitura e nem do governo federal, né, Evandro? Não, e ali é uma zona de muita incidência grande de assaltos. Ali Tem há um monte de muito gente que tempo, dorme muito ali, assalto, que muito mora tempo, ali, que muito vive tempo. ali. Com certeza. Nossa, na nossa rua, nós moramos na José de Alencar, teve gente, não sei se você sabe o que é empalar, né? Já teve gente empalada num terreno, num prédio. Procura no Google, tá, gente? Não vou dizer aqui no ar, porque tem gente que pode estar jantando em casa, enfim. Vivemos isso, gente assaltada, meninas estupradas. É um horror. Muito para 100 metros da BR-116. Isso estou falando dos últimos 15 anos, vamos lá, quando nós tivemos um processo de marginalização muito grande ali. Então, eu acho que existem iniciativas como essa, mas ao contrário do que falou, Evandro, para mim, se tiver 500 coletivos, a gente tem um coletivo do Alexandre, do Jorge Stock, que trata do nosso patrimônio histórico, por exemplo, são arquitetos, são pessoas que simplesmente são defensoras do nosso patrimônio histórico. Tá ótimo, gente, é maravilhoso, eles cuidam de um pedaço. Nós temos lá o Arno Kaiser, um monte de pessoas que trabalham pelo... Poxa, nós temos um pulmão na nossa cidade, Pulmão Verde, que é o nosso parcão. Quantas cidades do Brasil tem no meio, do lado dos nossos principais bairros, um terreno gigantesco como é o nosso parcão, totalmente preservado, por causa de gente, de ambientalistas como o Hessler lá atrás. E como há um tempo atrás o Parcão não era isso. tão... Porque a nossa cidade foi crescendo e foi se alastrando e a gente foi se aproximando do Parcão, né? Mas Canudos já era depois do Parcão. Isso, eu tô E um dizendo. bairro gigante, né? E cada vez mais ele está ficando dentro da cidade, né? Isso que eu estou dizendo. Ele está ficando mais dentro da cidade. Então não é mais aquela distância. O Parcão parecia uma coisa tão distante, longe. Né? Imagina quem ia para o Aeroclube, Canina. Lá nos anos 40, quando foi fundar nosso Aeroclube. Hoje ele é longe do centro. Imagina lá nos anos 40, chegar lá, eles levavam corda para não ficar atolado e tal. Era complicado. Hamburgo Velho tem sido feito um trabalho realmente muito forte, né? Várias entidades em prol de Hamburgo Velho, de atividade em Hamburgo Velho, mas para toda a comunidade. Coletivos, né? Exatamente. Pequenos Inclusive, coletivos. a Jacira Dias me procurou até essa semana. Vou dar um abraço para a Jacira. Jacira, querida, foi minha colega também. Também uma apaixonada pelas artes, como eu. E a gente estava conversando sobre isso também, da gente, juntas, né? Nós vamos formar um grupo já. Quer dizer, ela já tem o grupo dela, mas ela me convidou para participar de alguma forma, né? E outras maneiras de revitalizar também Hamburgo Velho, juntando esse roteiro que se criou, que é um roteiro das artes visuais, né? Se criou em Hamburgo Velho. Tem a Galeria da Ariadne, tem a Sheffield, tem a Schmidt-Presser, tem o espaço lá do Lessa e da Aninha Rausch. Do Gelidui. Tem aquela descida da ladeira. Casa ali Amarela, do outro lado da rua. Descida da ladeira, ali pertinho da Roberta Ruff, ali, aquele espaço. Então, quer dizer, são N espaços que estão se formando, na verdade, está se criando uma mini rota já de artes plásticas. É nesse domingo, artes né? visuais. É nesse domingo, Briga da Estação. É nesse domingo agora, né? Estou perdido no tempo. Sei, agora... Nesse domingo, claro, dia 1º. Dia 1º. E nesse domingo, não é as dia pessoas 8? vão lá para... Tem como confirmar isso, por favor? Agora eu fiquei Nossa meio produção. na dúvida. Se é Confirma neste para domingo nós ou no outro. se o Briga da Eu Estação acho que é no primeiro ou dia 8. 7. 7 ou 8, acho. Não, Eu 7 também com acho. certeza não é. 7 é um sábado, né? Mas assim, gente, é oportunidade. Vai estar toda a atividade acontecendo E ali daí embaixo, eu acho que assim, a semente lançada, ela precisa agora desse tipo de amarração. De repente até com a gastronomia, que a gente está querendo inserir um pouco mais ali, né? Mas tem N ideias, assim. Então, eu acho que a partir do interesse pessoal, que tem uma visão coletiva, a gente pode criar muitas coisas legais, tanto para Hamburgo Velho como para outros bairros. Dia 8 de julho. É dia 8 mesmo? No outro domingo, então. Outro domingo. Vai estar acontecendo ali na Mauá, né? Aquela rua paralela, a rua da Sociedade Ginástica de Hamburgo Velho, né? Paralela à nossa Vitor Hugo, só acima ali. Vai estar acontecendo o BRIC e as pessoas vão poder fazer esse caminho das artes. Guiado, né? Visita esses museus. Vai estar aberto o museu da Fundação Sheffield. Vai ter antiguidades, antiquários, o BRIC, Jardim das Artes. A partir das 10 da manhã. Brechó, sebos, vinis, feira orgânica.
Tu já esteve lá nos domingos? Gastronomia. Já estiveste lá? Já tive. Maravilhoso, um espaço maravilhoso. Está na audiência Carlos Fink, parabéns pela competente bancada. E o Moceiro da Lockfair Fechaduras está mandando um abraço para nós aqui também, na nossa audiência. Está o Márcio Moraes aqui também na nossa audiência, obrigado pela tua audiência, sempre muito bem-vindo. O Márcio que também faz um belo trabalho em Hamburgo Velho. Exatamente, participa desses coletivos, inclusive. Né? Copa do Mundo, hein? Tem alguém triste com a saída da Alemanha? Só para eu entender aqui. Eu tô triste. Torceu por... Eu tô triste. Eu tô triste. Cara, eles são bem burro. Perdem tempo investindo em educação, perdem tempo investindo em segurança, perdem tempo investindo em saneamento, em tudo, esquecendo de investir no futebol. Cara, eu tô triste com esses coreanos. É brincadeira. Eu sou coreana desde criancinha. Evandro, tá acompanhando alguma coisa da nossa Copa do Mundo? Aí? Acompanho, mas não com afinco. Assim, até os jogos do Brasil, atravesso trabalhando, depois eu vou olhar se ganhou ou não ontem ganhou. trabalhei também o tempo todo, não tem escolha. Claro, eu vou só eu gosto de esporte. Torcendo. Eu gosto de esporte, mas eu olho depois, não fico com aquele estresse, não tem que ver na hora e tal. Então, eu realmente acho que tem muitas outras coisas mais importantes. A gente tem que tocar, né, a vida normalmente, né? E se precisar, depois a gente recupera aí com a televisão. Então, isso é uma coisa interessante. Ontem eu estava gravando em Viamão, lá eu mando um abraço lá para o Felipe da Zapata, a cervejaria Farm Beer, né? Cervejaria rural. E saímos de lá perto das 15h. E estava comentando... com o pessoal lá que estava junto comigo, o pessoal da equipe e tal. Uma das coisas que eu estou gostando desta Copa, que eu acho que é quase que uma resposta a todo o contexto, é o não engajamento total como a gente teve em várias outras Copas, né? Porque eu me lembro, sempre acompanhei as Copas, parava o Brasil para a gente assistir os jogos, parava tudo, a gente, vamos lá, vamos atrás, todo mundo preocupado, todo mundo fazendo tudo. Ok, claro. E não tem Brasil, fogos, né? Não tem fogos. Mas a partir de agora tem, tá? Não, a partir de agora... Acho que a partir das oitavas tem. Agora deve ter. Até agora é obrigação, não tinha muito. Mas por bem menos, o brasileiro solta fogos. Eu acho que foi uma bela manifestação, uma condição aí que foi dada de quase que uma resposta aí acho que sim. Ao contexto, a tudo que a gente passou e toda essa situação que a gente teve, com um certo repúdio para uma coisa que é o esporte nacional, que é onde todo mundo... Tu acha que chega ao ponto de repúdio? Eu acho que sim. O teu sentimento ou tu está avaliando os outros sentimentos? Os dois, ambos. Tu tens repudiado? Eu tenho, sinceramente, repensado do tipo, vale eu perder meu tempo dentro de um contexto desses, para quê, né? Mas é perder tempo, Marcelo? Estou te provocando, não quero... Não, mas óbvio, não, e te preocupa que eu respondo. Eu digo perder tempo numa situação onde porque a vida não é só trabalho. Não, a vida não é só trabalho. O prazer do esporte... Não, perfeito, mas está no meio do dia, no meio do horário de trabalho. Para tudo, para o dia... Tu não te permite nunca parar para tomar um café no meio da tarde, por exemplo? Sim, mas não duas vezes, 3 vezes na semana. Vou parar para assistir o Jogo do Brasil, daí é uma provocação realmente. Não, ele... Eu gosto de provocação. Vou olhar da Alemanha também, eu vou olhando isso aqui. Eu acompanho. Eu acho que é pelo contexto, por toda uma situação política e econômica que nós viemos há um mês de uma greve, de uma paralisação, que o país não anda e vamos ter uma eleição mais para frente. Então, muitas vezes... Vamos voltar para a Câmara do Vereador. A gente não entra no ranço quando a gente trata esse discurso e assimila esse discurso. A gente não entra junto no ranço. Sim. Claro. E é importante que a gente seja rançoso nesse momento? Eu acho que sim, Rodrigo, porque nós viemos... também. O ranço eu não usaria essa palavra. Mas a gente provocando vocês. Esse debate está forte. Mas eu não considero isso como um ranço. Eu considero como situações que no passado eu tive mais prioridade e, sinceramente, com tudo que aconteceu hoje, eu acho que não merece meu tempo. Minha opinião. Te entendo. E como eu ajo. Não merece meu tempo. Ontem eu estava assistindo o jogo, tinha que vir fazer lá, no meio do jogo fui embora, tal. Vim com o rádio ligado, estou escutando ali, mas não parei, não desmontei a minha agenda para fazer isso.
Bom, eu já disse aqui uma vez, e fui mal, assim, talvez interpretada, mas eu acho que no Brasil a gente dá muito essa questão do ídolo, sabe? Do futebol, assim. Isso realmente... Eu não tenho isso dentro da minha casa, ninguém é tão fanático, assim, por futebol dentro da minha casa. Tem outros esportes, meu filho fez taekwondo, então... ninguém da minha família é tão fanático, assim, sabe? Por futebol. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por outros esportes, né? Como o voleibol. Quando é Olimpíada, eu me interesso muito mais por Olimpíada do que por Copa, vou te dizer bem sinceramente. E se for a Olimpíada de Inverno, também, sabe? Muito mais do que a Copa. É bonito, né? Eu acho é muita grana envolvida com esses caras, sabe? Assim, fazer ídolos. É que eu acho sabe? que tem Neymar, sabe? Para mim também, eu acho que tem uma certa frustração do que a gente viu, tá? Eu levo isso em consideração ao que a gente viu aqui, né? Aquela roubalheira, aquela história toda que a gente tem aí, um pouco da Copa do Mundo, vai juntar todas as... É um negócio de juntar todo mundo, vai fazer... Os caras roubaram tanto, fizeram tanta sacanagem aqui, a gente... Sabe? Mas na própria Rússia eles estão passando questões bem populares agora nesse momento, né? Porque tem a Copa lá, esse oba-oba todo. Então não é uma coisa só no Brasil que acontece, né? Sim, porque existe uma... Tu viu o torcedor mexicano, aquele que está em destaque no mundo inteiro, perdeu os filhos, perdeu a esposa, e foi lá viver a Copa do Mundo por eles. Para o Putin foi interessante essa Copa nesse momento, porque realmente há uma repulsa de parte da população russa contra o governo Putin, né? E agora, então, de repente, dá uma amenizada. A mesma coisa que acontece no Brasil. E acontece assim, de repente nós, povo, todos nós somos culpados pela situação que o Brasil está. Então a gente fica um pouco triste, assim, a gente está meio magoado com o país. Eu gosto muito daquela frase, eu acho que a gente acaba transferindo, talvez psicologicamente, um pouco dessa mágoa que a gente tem pelo país ou por nós mesmos, na nossa culpa da nossa inércia, a gente acaba transmitindo também para a seleção, entende? Concordo contigo. Eu acho que isso acontece. Acho que é mas a repulsa não pode ser uma repulsa pátria, né? Não deveria, mas... Não, hoje mesmo eu comprei manta do Brasil, eu comprei bandeirinha do Brasil. Não gasta um centavo com isso, eu gosto. É isso, e acho bonito que tem bandeira na rua, tá tudo certo. Eu acho bonito. É isso, e acho que essa pluralidade... Eu não é contra o meu país, sabe? Eu acho assim que a gente está realmente... Há um descrédito total com a política, tudo isso, a gente é desconfiado. Mas eu acho que o brasileiro também ele tem que parar com essa coisa assim também de meio vira-lata, né? Que ele não gosta do seu país. Também não é assim. Eu gosto. Karina, eu acho que tão ruim quanto essa idolatria ao jogador, por exemplo, é a repulsa a ele. Pois é. Porque agora estamos num movimento contrário, né? O Caicai, eu não sei o quê. Não tenho repulsa. Aqui, não perde tempo. Eu não tenho repulsa. Modelo eu só acho que eu não vou perder tempo. Modelo venda barra mídia, né? Ou seja, estou vendendo, fazendo render. Vou idolatrar ele. Olha aqui, Plástico Crescente. Boa noite. Comissão de Meio Ambiente é formada pelo vereador Norbueno, Vlad e Patrícia. Terão uma reunião segunda-feira com a Associação dos Moradores do Bairro Primavera para tratar do assunto do viaduto, questão ambiental. O vereador não me confirmou hoje, Nor me confirmou hoje à tarde a reunião. Obrigado pela tua participação aqui, Plácido. Obrigado por esse esclarecimento. Importante que a gente tenha a nossa Câmara exatamente fiscalizando, né? O Jorge Mendes está dizendo assim, Rodrigo, não devemos esquecer que a Copa do Mundo nos torna participantes de um contexto mundial e que tem por objetivo trazer uma arte que traz alegria. Concordo contigo, é exatamente isso, Jorge. A gente não precisa viver o rancor também dentro dessa grande rede que é o esporte, né? Que é o esporte. Mas a idolatria também nós não precisamos, né? Não sei o que tu acha, o Jorge Mendes. Enfim. Gente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Agora são 21 horas e 55 minutos. A gente precisa entregar num horário. Vem aí o NAP TV, esse lindo programa que a gente faz com muito carinho aqui, que discute uma série de assuntos muito importantes da mente humana, da nossa psique. Vocês todos estão convidados para acompanhar esse programa. E eu vou pedir para ti, Evandro, que comece nos dando teu ponto final. Primeiro, acho que essa Copa é uma questão de humildade. A gente vê a Itália não participou, não conseguiu chegar na Copa. A Alemanha, né, já estava
nós somos campeões. Holanda e, não foi, não. Né? Então, é uma questão de humildade. Hoje, no mundo, acho que a humildade é um dos critérios. A gente tem que ter arrojo, mas tem que ter respeito também aos terceiros, vamos dizer assim. Né? Então, a Alemanha, né, ficou decepcionadíssima com que eles não esperavam isso, eles não tinham essa humildade de esperar que isso poderia acontecer. E essa questão dos ídolos, eu vi esses dias alguém dizendo, porque essa questão das homenagens na Câmara de Vereadores, porque os nobres vereadores. Nobres vereadores, não. Nobres é o povo que são os nobres. Os vereadores, os funcionários públicos estão a serviço da população. Então, a gente tem que mudar isso. Nobre é a população. Boa noite. Posso assinar embaixo contigo? Me permite? Pode. O nobre colega permite que eu assine junto esse requerimento? Sim. Então tá, muito obrigado. Marcelo, teu ponto final. Tu e o Rafa aí hoje. Dá oi, Rafa. Oi. O que o Rafa plantou que tá com uns paradrapos? Isso aqui foi mais 10 band-aid pontos. ali. Mais 10 pontos. Tá fazendo mais pontos que o Brasil. Nota 10. 10 pontos. Então, bom, eu queria, de antemão aqui, mandar um abraço, um beijo e fazer um convite em público aqui, para o nosso público. Essa semana passada eu estive na Cláudia Sperb, querida lá, mandou um beijo para ti, Karina. Amada. Lá do Caminho das Serpentes. E uma coisa que ela me comentou, e a gente volta para o Conselho da Cultura, né? Pô, R$15 para conhecer o parque, um parque lindo, comparado lá a um parque de Gaudí. E ela disse, tem tanto pouca gente aqui, eu tô, né? Peguei ela num dia assim meio triste com relação a isso. Né? E me comprometi, inclusive, de fazer um material. Tá? Inclusive, te convido, cara, se quiser, o dia que a gente for gravar, podemos ir até Vamos juntos lá. Fazer um material para divulgar, ajudar ela a divulgar Sou mais parceira. o Caminho das Serpentes. Então, faço aqui já o primeiro... Fecha a boca, o Bocão. Teu pai não te ensina a botar a mão na frente da boca quando tu boceja. Então, faço um convite aqui a quem puder, quem quiser. É um espaço lindo, uma vista maravilhosa ali em Morro Reuter. Então, fica o meu beijo à Cláudia e convido a vocês a conhecer esse espaço. Deixo, né, e que não me interpretem mal, estou torcendo pelo Brasil. Né? Tu não tá? Ontem o que tu fez? Lá na escolinha, lá, todo mundo torcendo. Então, vamos lá, vamos torcer. Tomara aí que sejamos campeões e sim, possamos colocar aí a nossa bandeira de novo lá como campeão. Não é repúdio nem nada, mas é uma manifestação um pouquinho de... merece o quanto eu acho que merece do meu tempo, só isso. A gente põe esse ano no peito, no dia seguinte vai para a guerra, né? Porque nós temos muita coisa para fazer. Para um pouquinho antes, domingo, termina, dia continua. 15 de julho, a gente está lá, põe mais uma estrelinha e depois vamos pro fighting, Karina Moraes. Teu ponto final. Bom, eu acho que todos nós podemos fazer alguma coisa. Agora, mais uma ideia surgiu aqui, né? E a gente com certeza vai prestigiar a Cláudia Sperb. Eu fui colega dela de artes visuais, na época era Belas Artes, na Fevale, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Cláudia. E foi uma surpresa muito, muito interessante para mim, assim, que eu achava, na minha cabecinha, assim, de estudante, que a Cláudia seria alguém do teatro. A gente foi ver algumas peças já juntas e tudo, na época de estudante mesmo, da faculdade de acadêmicas. E ela se enveredou pela xilogravura, né? Primeiramente, agora com os mosaicos também. E é um trabalho inacreditável. E a Cláudia já expôs em bienais pelo mundo. Então, é um trabalho único, com aquela identidade da Cláudia Sperb, que tu bate o olho e tu sabe que é o trabalho dela, né? Com as serpentes. Não tem como tu te enganar com o trabalho da Cláudia Sperb. Então, é um carinho muito especial que eu tenho por ela. E, com certeza, vamos lá, né? Vamos lá, Marcelo. Vamos conversar com a Claudinha lá. E a representação dela está vendendo mundo afora. Sim. Então, é no Hamburgo lá fora. Vamos fazer, vamos prestigiar os nossos aqui com o que a gente tem, com o que a gente pode, nos nossos pequenos grupos. Nossos pequenos grupos. Isso eu acho que é a ideia do pequeno grupo, né? Que mais pessoas venham realmente, e através da arte. Eu vi uma palestra muito interessante essa semana que minha filha me mandou pelo WhatsApp, do Clóvis Barros Filho, né? Professor, jornalista, filósofo.
E, em um certo momento, ele fala sobre isso, que muitas pessoas são, hoje, no mundo, reativas, elas estão sempre se protegendo. Né? Mas o que vence mesmo, isso vale para o futebol também, tá? Não estou dizendo que eu estou menosprezando o talento também. O que vence sempre é a arte no que a gente faz, é o talento naquilo que a gente faz. Então, isso são os ativos. No mundo reativo, em que as pessoas sempre estão... Né? A gente vai lá e faz porque a gente tem talento. Cada um de nós aqui tem o seu talento e a gente valoriza e encontra esse talento. É o diferente que é a arte. A arte é o diferente. A arte é o diferente, não interessa que profissão for. Não precisa ser artista para saber fazer arte. Né? Nós estamos fazendo arte aqui e no nosso dia a dia a gente sempre está fazendo arte. Ainda bem. Eu sempre fui arteiro. Conta? Não conta. Tu é muito arteira, Duda? Assim, já te entregou. Mais ou menos. Papai, teu ponto final, papai, Giovanni Zambelli. Meu ponto final é que o nosso pequeno grupo comece dentro de casa, fazendo com que os nossos pequenos se interessem pelo exemplo que nós damos, que nos acompanhem 10 horas da noite aqui na TV, porque acham bacana o trabalho que a gente desenvolve na TV, na comunidade, junto ao Estado, e que querem prestigiar como a Duda está fazendo hoje, sabe? E já fez essa semana e está sempre minha parceira. Eu acho que, então, nossos pequenos grupos podem começar dentro de casa para ir crescendo e tomando a rua, e tomando o bairro, e tomando a nossa comunidade. E linda essa menina, hein? Olha como fotografa bem no retorno lá. Ó. Muito olha obrigada. Lá, ó. Que é o teu ponto final. Agora eu vou dar um ponto final. Eu queria agradecer por convidar meu pai e eu para vir aqui hoje. Na verdade, eu vim por vontade própria, mas tudo bem. Pai, hoje eu vou junto contigo, entendi. E eu queria mandar um beijo para minha mãe e talvez para minha avó que estão lá no sofá da casa assistindo. Muito bom, tá dado beijo então. Beijo pra mãe, pra avó, pra todo mundo. A mãe Patrícia, como é o nome da avó? Dilma. Dona Dilma também, beijo pra vocês. Obrigado pela audiência de vocês. Eu quero fazer o registro ainda do Júlio Schneider na audiência. Boa noite, abraço, obrigado pelo carinho, Júlio. Tu viu que o assunto tá rendendo até hoje, né, Júlio? A gente começou lá na terça e estamos falando até hoje Grande ainda. Júlio. Ótimo, Rodrigo. O Rafa quer falar uma coisa. Fala, Rafa. Fala. É outro lindão aqui na tela. Fala. Não. A gente quer agradecer demais a sua audiência e hoje parabenizar o nosso novo reitor da nossa Universidade Fevale, o Kleber Prodanov, que assume hoje como reitor, como comandante dessa nave. Estivemos lá prestigiando. Chegou agora os nossos colegas, o Alexandre e o Alex aqui, que estavam lá acompanhando até o finalzinho dessa cerimônia belíssima, que hoje nos traz novos ares, novos ventos, uma renovação que faz parte da renovação de Novo Hamburgo também, como um importante motor da nossa cidade. A gente fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.